Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley, essa é a nossa oitava aula do curso de Física 3 e hoje nós especificamente daremos continuidade aqui ao estudo da eletrodinâmica, enfatizando as leis de Ohm. Então vamos dar aí uma observada na primeira e segunda lei de Ohm. Vamos lá? Em nossa última aula a gente havia descrito aqui o conceito de resistor, que nada mais é do que um dispositivo que as principais funções dele é dificultar a passagem da corrente elétrica e transformar energia elétrica em energia térmica aí por meio do efeito Joule. Então aí eu havia dado os seguintes exemplos para vocês, né? Ferro de passar, chapinha, chuveiro, torradeira, secador. Todos esses elementos aqui a gente pode considerá-los como resistores porque eles conseguem, ora, transformar energia elétrica em energia térmica e também eles fazem aqui uma dificultação do processo de passagem de corrente elétrica. Agora a gente precisa entender que a resistência nada mais é do que a dificuldade a qual o resistor apresenta a passagem da corrente elétrica. E a unidade de resistência elétrica ela é chamada de ohm e é abreviada pela letra grega ômega. Então, toda e qualquer vez que a gente falar de ohm, a gente está falando de uma unidade aqui associada com resistência elétrica e nós representamos aqui com a letra ômega, tá? Então, por exemplo, a resistência de 1 ohm é equivalente a 1 volt por ampere, beleza? Posto isto, a gente precisa entender que o valor de uma resistência, simplificadamente, ela é escrito no exterior e o seu efeito é feito mediante um código. Então vamos lá. O que vocês precisam entender? As duas primeiras cores, elas representam os dois primeiros dígitos no valor da resistência, tá? A terceira cor, ela representa a potência de 10 que o valor deve ser multiplicado. E a quarta cor é a tolerância no erro de fábrica, tá? Então vamos entender isso aqui com cuidado. Então vamos lá, ó. Você tem aqui a cor, beleza? O número, o fator multiplicador e a tolerância. Então, preto, o número é 0, fator multiplicador 1, marrom 1, fator multiplicador 10 a primeira, laranja 2, 2 a segunda, e aí sucessivamente, tá? De maneira a qual agora a gente precisa entender o seguinte, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse elemento. E, por exemplo, você vai ter um resistor que ele apresenta 4 cores, ó, a saber, são elas vermelha, verde, laranja e ouro. Então, ó, o primeiro dígito, que é o vermelho aqui, é o primeiro dígito. O segundo dígito é o verde, terceiro é o multiplicador e o último aqui é a tolerância, beleza? De maneira qual o primeiro dígito é 2, o segundo é 5, o fator multiplicador é 10 elevado à terceira e a tolerância aqui é igual a 5%. Portanto, nós temos aqui uma resistência igual a 25.000 ohms ou 25 quiloohms, tá? Uma tolerância aqui de 5%. Professor, então é uma forma da gente analisar aqui um resistor? Sim, você sempre vai se basear nessa sequência, tá bom? E aí, quem é o Ohm? O Ohm é esse boy aqui, ó. Bonito, né? Gato. Ele é um físico e matemático alemão, que ele viveu entre os anos de 1789 até 1854. Daí ele realizou vários experimentos com fios condutores de diferentes espessuras e comprimentos. E nessas experiências aí do Ohm, ele observou o quê? Primeiro, a resistência de um condutor é diretamente proporcional ao comprimento do fio e inversamente proporcional à área da secção transversal, tá? Então, resistência diretamente proporcional ao comprimento do fio e inversamente proporcional à área da secção, tá? Acrescido a isso, é importante a gente ainda destacar que existem aí vários resistores no qual a variação da corrente elétrica é proporcional à variação de DTP, tá? Ou à variação da diferença de potencial. E, a partir dessas observações aí, o Ohm ele propôs o conceito de resistência elétrica, tá? Em 1870 ele publica o seu resultado e aí ele propôs aqui, ó, o circuito galvânico, tá? Explicando esse rolê de forma matemática. Tem esse link aqui, perdão pela moto. E aí eu vou disponibilizar aqui na descrição do vídeo, tá? Então, o principal experimento aqui dele foi esse daqui, o circuito galvânico, no qual ele propôs aí as explicações das suas leis. Então, vamos lá. A primeira lei de Ohm é basicamente essa daqui, ó. A intensidade da corrente elétrica que percorre um condutor é diretamente proporcional à diferença de potencial
e inversamente proporcional à resistência elétrica do circuito. Então, ó, a resistência nada mais é do que a voltagem dividida pela corrente elétrica, logo, a voltagem é igual à resistência vezes a corrente elétrica, tá bom? Então, vamos lá entender o que a gente precisa entender aqui da primeira lei de Ohm. Eu fui meio redundante agora, perdão. Então, a primeira lei de Ohm, a gente precisa entender o conceito de resistor ôhmico e resistor não ôhmico. Então, vamos lá. Resistor ôhmico são resistores aqui que obedecem a primeira lei de Ohm. Então, a voltagem é proporcional aqui à corrente elétrica, né? E o resistor não ôhmico são resistores em qual você não tem, assim, essa obediência à primeira lei de Ohm, tá? Então, vamos pegar esse exemplo aqui para a gente contextualizar, esquematizar, para ficar mais palpável para vocês. Então, vamos lá, ó. Um resistor ôhmico, ou seja, aquele que obedece à primeira lei de Ohm, é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade igual a 5 amperes, quando submetido a uma diferença de potencial de 100 volts. Mediante isso, o examinador pergunta a você o seguinte: A. Qual que é a resistência elétrica desse resistor? B. A intensidade da corrente elétrica que percorre esse resistor quando ele é submetido a uma DDP de 250 volts. E a DDP que deve ser submetido quando ele tem uma corrente aqui igual a 2 amperes. Então vamos lá. Primeiro item, a gente precisa descobrir aqui a resistência elétrica desse resistor. Como que a gente pode fazer isso aqui? Basicamente, primeira lei de Ohm, né? Então a gente pode encontrar aqui a resistência dividindo-se a DDP pela corrente elétrica. E aí a gente pega os dados, que no caso é isso daqui, né? Ó, 100 volts dividido por 5 amperes. E nós encontramos uma resistência igual a 20 ohms. Simples assim, beleza? Segundo item, ele quer descobrir agora o quê? Ele quer a resistência de um resistor ôhmico é uma constante, admitindo ser desprezível, e ele queria saber o quê? Agora, aplicando novamente qual que é a intensidade, né? A corrente elétrica. Para a gente descobrir a corrente elétrica, o que a gente faria? Dividiríamos aqui a DDP pela resistência, tá? Então, 250 dividido por 20 dá 12,5 ampere. E aí a terceira, ele te apresenta tanto a resistência quanto a corrente elétrica, e ele quer saber agora a DDP. Então, basicamente, a gente sabe que a DDP é igual a resistência vezes a corrente elétrica. Simples assim, tá bom? E aí, basicamente, é isso que vocês vão aplicar, a famosa URI, tá? U é igual a R vezes I. Então, vamos dar uma olhadinha aqui em outro exemplo, ó. O gráfico da figura mostra como varia a diferença de potencial, tá? Nos terminais de um resistor ôhmico em função da intensidade da corrente elétrica que o atravessa. Mediante isso, ele pergunta, ó, A. Qual é a resistência elétrica desse resistor? E B. A intensidade corrente que atravessa o resistor quando ele é submetido a uma DDP igual a 51 volts. Então, vamos lá? Primeiro passo, a gente precisa dar uma olhadinha aqui no gráfico e perceber que a tangente aqui do ângulo de inclinação, θ, numericamente nos apresenta aqui a resistência desse resistor. De maneira qual, a gente vai fazer o que aqui, ó? Pitágoras, né? Então, cateto oposto igual a 9, cateto adjacente igual a 0,6, e aí você encontra aqui que a resistência é igual a 15 ohms, tá? E B, é só você fazer uma substituição simples aqui, aplicando a lei de Ohm, né? Então, vamos lá. Fazendo essa substituição aqui, você encontra que a intensidade da corrente elétrica é igual a 3,4 amperes. Beleza? E aí nós temos a segunda lei de Ohm, que ele fala o seguinte, ó. A resistência do condutor era proporcional ao seu comprimento do fio e inversamente proporcional à área da secção transversal. Então a gente vai ver agora que a gente tem aqui a resistência, você tem um ρ, e a gente vai entender essa fórmula agora de fato. Então vamos lá. Então você tem aqui, por exemplo, fios de um mesmo material, e aí você vai observar que de acordo com a área, você tem uma resistência diferente, tá? E aí, novamente, ó, se você observar, isso daqui é proporcional ao comprimento, mas inversamente proporcional à área. De maneira a qual
a gente vai definir agora que a resistividade de um material depende basicamente da temperatura, tá? Então, aumentando quando se aquece um condutor, na maioria dos casos. Então, ó, você tem essas formuletas aqui, tá? E aumento da resistividade da resistência elétrica aqui dos metais está diretamente atrelado, perdão, com a questão do aumento da agitação térmica dos átomos, tá? Mas a gente tem algumas exceções a isso. Então, pronto, não entendi nada do que o senhor falou agora. Repete, pelo amor de Cristo Jesus. Então, vamos lá, ó. Se tu aumenta a temperatura, tu aumenta a resistência elétrica do teu material, tá? Isso está diretamente atrelado com o alto grau de agitação dos átomos que você tem aí constituindo esse metal. Algumas exceções que fogem à regra são o grafite, onde o efeito é compensado e superado aí pelo aumento da quantidade de elétrons livres, e algumas situações aqui de ligas metálicas, onde esses dois efeitos praticamente se equilibram, tá? Então aqui se tem novamente os materiais e esses coeficientes aí associados, beleza? Então vamos lá. Além disso, nós temos um outro conceito interessante, que é o conceito do reostato, que nada mais é do que um dispositivo que apresenta resistência variável. E aí você deve estar se perguntando, tá, professor, mas por que seria muito importante a gente ter um dispositivo que a resistência vai variando? Porque a gente pode utilizar ele para algumas coisas. Por exemplo, ajustar as características de um determinado gerador elétrico, reduzir a intensidade de iluminação, por exemplo, controlar a velocidade de um motor elétrico. Então, a gente precisa ter esses elementos aqui, os reostatos, para conseguir ajustar algumas variáveis aí dentro de um circuito elétrico, por exemplo. E aí, os principais tipos de reostatos que a gente tem é o reostato de cursor e o reostato aqui de pontos, tá? Então, vamos dar uma olhadinha agora nesse exemplo. Um fio metálico é feito de um material cuja resistividade é igual a 0,20 ohm por milímetro quadrado dividido por metro e tem uma secção transversal de área igual a 0,10 milímetro quadrado. E aí ele pede, determine a resistência desse fio por metro de comprimento. Para isso, a gente precisa separar os dados, né? Ó, o ρ, a resistividade, tá? O valor aqui da área e o valor do comprimento. Aí você usa a fórmula resistência igual a resistividade dividido pelo comprimento pela área. E aí você encontra uma resistência igual a 2 ohms. Beleza? E é isso, gente. Eu sei que é muito denso o conteúdo, mas é que é importante vocês entenderem o quê? Primeira lei de Ohm é o quê? U igual a R vezes I. Então, tensão é igual a resistência vezes corrente elétrica. Segunda lei de Ohm, a resistência é igual a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Belezinha? E é isso. Espero que vocês tenham curtido. Um super beijo. Se inscreva, ative o sininho de notificação. Comente se ficou alguma dúvida, se algum ponto não ficou muito claro, que aí eu tento ajudá-los, tá bom? Super beijo e até nossa aula presencial. Fui!